nunca você leu em nenhum texto profético coisa do tipo: atenção, meu povo, um dia, o meu povo se unirá com outro povo para fazer justiça na terra. E meu povo, lembre-se, não é Israel, tá? O reino de Deus não tem um tratado de Tordesilhas, e o reino de Deus não é um país. O reino de Deus é formado por todos aqueles que foram lavados pelo sangue e são discípulos do Messias. Ponto. Espalhados pela terra. Em nenhum momento, em nenhuma profecia, Deus diz: mas virá o dia em que meu povo se unirá com a Assíria, com a Babilônia, em que meu povo vai se unir com os gregos, com os persas, com os medos. Virá um dia em que surgirá um líder romano e meu povo se unirá com Roma. Meu povo se unirá com a Alemanha, e eu levantarei um homem chamado Adolf, e ele vai defender o meu nome. Meu povo vai se unir com uma lógica de governo humano. Não há nenhuma profecia que diz que o povo de Deus precisa de um aliado de poder humano para se perpetuar na terra. Você que já leu as profecias, você viu em algum lugar dizendo que um dia o reino de Deus precisaria do apoio de um poder humano para se proteger da perseguição? No evangelho que eu leio e na Bíblia que eu tenho, eu nunca li isso. Mas ainda tem gente que insiste que se eu me aliar a esse poder, ou àquele poder, ou àquela lógica, ou àquela outra, eu vou estar seguro. Agora, se nós nos aliarmos àquela lógica, eles vão perseguir a igreja. Não deixe isso acontecer. Irmão, acorda. Igreja nasceu para ser perseguida. Tudo bem para você? Você continua crendo em Cristo? Está escrito. Nós não nascemos nesse mundo para sermos abraçados por Ele. Está querendo dizer, Zé, que nós, como igreja, no nosso país, não vamos conseguir fazer com que Ele seja perfeitamente o reino de Deus para todos os cidadãos brasileiros? Não, eu não estou querendo dizer isso. O texto está dizendo isso. Porque se fosse eu dizendo isso, você poderia dizer: eu não creio no que você fala. Beleza, eu sou só um ser humano, dos piores. Mas quando você olha para o que o Evangelho diz, vamos ler só o que está escrito, vai haver perseguição. Talvez você já sinta alguma, pelo seu jeito de viver, na sociedade que nós estamos. Mas quando Jesus disse: todos vão odiar vocês. E quando Ele disse isso, no período que eles estavam próximos da Revolução, tanto os judeus como os romanos perseguiam os cristãos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, os judeus os perseguiam porque eles eram hereges e criam em Jesus como Filho de Deus, e os judeus não criam. E os romanos porque esses caras querem converter a gente, os judeus ficam tranquilos no templo, mas esses cristãos aí são pedra no sapato. E é interessante como que, na lógica da perseguição ao cristão, templo e sinagoga andavam de mãos dadas com o palácio de Roma. Muito da fé dos dias de hoje te ensina a fazer o seguinte: preserve a sua vida e abrace uma das lógicas existentes, mesmo que isso faça você negar a sua fé. E a lógica de Cristo é: preserve a sua fé, mesmo que isso custe a sua vida. Muita gente acha que a justiça no mundo será feita com uma Bíblia na mão, com um sujeito, um cabra, que vai ter uma Bíblia na mão e um porrete na outra, para dizer: ou você obedece isso aqui, ou a gente coloca a goela abaixo, ou você vai para o pelourinho, vai para a fogueira, vai para a fornalha, vai para a câmara de gás, vai para qualquer lugar. Isso já aconteceu na Idade Média. Essa história é cíclica, ela se repete. Quando o império invadia um país, a igreja vinha com
o seu estandarte, a sua fé, e as pessoas eram obrigadas a virar cristãos. A igreja fez muitas atrocidades durante a história. Muitas Joana d'Arc foram queimadas por serem hereges e não aceitarem a palavra do Santo Padre e o domínio da Santa Igreja. Essa junção do poder da força humana com a força religiosa é uma bomba atômica. Isso aqui é uma nitroglicerina. Isso explode. É por isso que a reforma protestante, em inúmeras contribuições, veio trazer para nós a consciência do sacerdócio universal do cristão, de que cada um de nós entendemos e conduzimos a nossa vida aos pés de Cristo, temos livre examinação das Escrituras para o nosso aprendizado e entendemos que Estado é uma coisa e igreja é outra. O mundo jaz no maligno. Nenhuma profecia nos ensina que um dia o povo de Deus precisaria se unir a uma lógica de poder humano para que fosse protegida. Não haverá essa proteção. A pergunta não é: tem um jeito da gente politicamente acabar com a perseguição? Não, não existe essa pergunta. A pergunta é: você está pronto para viver com a perseguição? A ser uma pessoa desencaixada, que não tem lugar nessa terra, que vai ver injustiça e mal e vai continuar crendo em Cristo, que vai ser entregue às autoridades e à sinagoga. Você vai ser entregue ou à religião, que tem a mesma lógica do império, ou ao próprio império, e ambos vão te perseguir. Você tem que estar pronto para isso. Isso não só já acontece conosco hoje, como vai se agravar nas décadas que virão pela frente. Por enquanto, nós ainda vivemos em liberdade, mas o mundo caminha para um único pensamento que vai se opor a tudo que se chama Deus, como lemos aqui em 2 Tessalonicenses. Leia depois de novo em casa, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Quando João em Apocalipse diz que quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comercializar, é porque ele vai ser excluído dessa sociedade, não vai ter vida, porque você não cabe aqui, você não é como nós. Portanto, entender o reino de Deus é ter um governo dentro de si. É ter um governo dentro de nós pelo Espírito. Passará o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. Pode crer, isso vai acontecer. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações com esse mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Não fiquem entorpecidos pela lógica dessa terra, pelo que se bebe, pelo que se come, pelos prazeres que esse mundo tem. Essa não é a sua saída. A segurança da sua vida não está nessas escolhas. Ela transcende, ela está fora dessa existência. Olha para os céus. Em outro trecho, Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem estiver pronto para perdê-la vai ganhá-la. Tudo bem? Pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar dessas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho de Deus, ou do Filho do Homem. Agora, o que eu acho interessante nesse final, é que diz que ele ensinava todos os dias no templo, e à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Ele devia dormir meio ao relento. Eram os últimos dias de vida de Cristo. E de madrugada o povo vinha a ter com ele no templo para ouvi-lo. Mesmo ele dizendo: é pau. Mesmo ele dizendo: vocês vão ser odiados. Vamos voltar ao discurso lá de trás, que a gente vem longe aqui de Lucas. Mesmo ele dizendo: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mesmo ele dizendo: jogue fora os teus prazeres e creia no meu reino. Mesmo ele dizendo: não se adeque ao que você está vendo, aos padrões que a vida te oferece. Morra para isso.
Mesmo ele dizendo, se vocês crerem em mim, tanto a religião quanto o império vão vir contra vocês. Aleluia. Tinha gente que ficava até entardecer quando ele ia descansar, e de madrugada já ia querer ouvir de novo. São aqueles que fugiam da obviedade, da aceitação do que estava ao redor deles. Era óbvio que o melhor era babar ovo para César. Ser cristão não é para qualquer um. Apesar de que muita gente usa as páginas da Bíblia para dar razão ao seu abraço às lógicas da terra, com textos isolados e versículos fora de contexto, o que Jesus disse é que a gente não tem lugar nessa terra. Você está pronto para isso? No dia em que eu tiver que negociar meus princípios do reino para ter segurança na terra, eu já fui derrotado pelos princípios da terra. O dia que eu precisar abrir mão dos meus valores para me acomodar a um ideal humano, eu já fui derrotado por eles. Ainda que eu me perpetue de pé. Eu fico de pé no reino de Deus. Por isso Jesus diz nos versos seguintes, vou contar uma parábola para vocês. Olhem para a figueira, para todas as árvores. Quando vocês veem que começaram a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Vai olhando o fruto, ele está amadurecendo. Não chegou o verão, mas está chegando. Preste atenção. É porque esse é o curso natural. Depois do pecado, a terra caminha para o fim. Mas eu estou com você. Enquanto a gente tem isso aqui, dê valor a isso aqui. Dê valor. Dê valor à nossa vida como corpo, como igreja. Enquanto a gente tem isso aqui. Dê valor ao amor das pessoas que estão ao seu lado.